Acabei de ver um vídeo desse professor, como vocês estão lendo aqui embaixo, ó, o canal dele é Professor de Português. Ele falando de Jesus. Se ele é um professor de português, eu perguntei ele lá, vem aqui professor, já que você é um professor, você sabe muito bem que nome próprio não se traduz. Israel não acredita em Jesus. Se Jesus tivesse realmente nascido em Israel, quem era para estar divulgando isso era o povo de Israel, os judeus, que na verdade chama eles de Ialdim, porque no hebraico e no aramaico não existe a letra J, nem no grego e nem no latim. Então Jesus Cristo é uma criação, professor, de Roma, a qual eles inventou que ele vai vir na nuvem voando igual o Superman, buscar o povo inocente que está dentro da igreja acreditando nessa mentira. Então você, como um professor de português, eu te aconselho voltar para a escola estudar desde a primeira série para aprender que o nome de... O nome original de Jesus deriva do nome hebraico Yeshua, que significa salvação, que é ainda um encurtamento do nome Yehoshua, que significa Yahvé é a salvação. Este encurtamento ele ocorreu após o período do exílio babilônico, que nós podemos encontrá-lo, inclusive, já bem estabelecido na Bíblia, em obras posteriores, como é o caso dos livros de Esdras, Neemias e Crônicas, que já pertencem ao período helenístico. Posteriormente ainda, o nome Yeshua ele recebeu um encurtamento ainda maior no período pós-bíblico, em que nós já o encontramos, por exemplo, no Talmud, apenas como Yeshu. Agora, referente à sua transliteração, o nome Yeshua foi convertido para o grego como Iesus, já pelos judeus helenistas que desenvolveram a versão Septuaginta da Bíblia. E neste caso, nós tivemos algumas alterações fonéticas, quando o Shin foi substituído pelo Sigma, porque o grego não tinha um equivalente para a letra Shin, e também quando o nome recebeu um sigma final, para referir-se a um nome masculino no singular, pois se ele terminasse com a letra grega alfa, ele seria entendido como um nome feminino. Então essa forma final como Iesus para o nome Yeshua foi a forma final que foi adotada, tanto na Septuaginta assim como também, posteriormente, por todos os escritos do Novo Testamento, que foi desenvolvido originalmente em grego, adotando este nome. Após isso, do grego, nós tivemos a transliteração para o latim como Iesus, em que o nome permaneceu sendo escrito dessa forma por diversos séculos, até o período da Idade Média, em que nós tivemos o desenvolvimento das letras minúsculas e também uma diferenciação interessante entre a letra V e a letra U, em que passamos a ter, então, o nome Iesus, agora escrito com a letra U. Agora, em relação à letra J, ela surgiu como uma variante da letra I, que em suas origens era considerada apenas como uma letra I mais estilizada, muitas vezes ainda sendo utilizada para representar um I final em numerais romanos, mas que na linguagem não tinha qualquer diferenciação fonética. O J ele só recebeu uma diferenciação fonética explícita, de fato, com o gramático italiano Gian Giorgio Trissino, no século XVI, que é considerado até mesmo como o pai da letra J. E alguns séculos depois se padronizou a escrita de Jesus com a letra J, também tendo esta diferença fonética que o aproxima da letra G. Em resumo, são estas as origens do nome Jesus e o porquê de nós o chamarmos de Jesus nos dias de hoje. Agora, uma última pergunta que eu também recebo com bastante frequência é se não seria errado nós pronunciarmos o nome de Jesus em sua forma transliterada, ou ainda se não seria errado nós transliterarmos ele para qualquer outro idioma. E a resposta para esta pergunta é um sonoro não. Nós sabemos que é aceitável nós transliterarmos Yeshua para Jesus, conforme nós encontramos, por exemplo, no grego, porque esta é a forma que os judeus antigos se realizaram com a Septuaginta e também que todos os cristãos se realizaram quando eles desenvolveram e escreveram todos os escritos que fazem parte do Novo Testamento. O Novo Testamento ele foi escrito originalmente em grego, apresentando esta transliteração do nome de Yeshua para Jesus. Com isto, se nós considerarmos que é errado realizar esse tipo de transliteração, necessariamente nós teríamos que concluir que, desde o período apostólico, todos os cristãos, em toda a sua história, também estariam errados. Ainda um outro detalhe interessante a respeito de nomes no contexto bíblico é que quando nós encontramos, por exemplo, em muitas partes da Bíblia hebraica, em que existe o termo "e conhecereis o meu nome", ou ainda "conhecereis o meu verdadeiro nome", conforme nós encontramos, por exemplo, no livro do profeta Isaías, no capítulo 52, verso 6, isto não significa que ali o autor está querendo dizer que nós temos de conhecer a verdadeira pronúncia original de algum determinado nome próprio. Não é isto a ideia. Aqui nós temos, na verdade, uma expressão idiomática bíblica que significa conhecer uma pessoa, ou ainda conhecer a pessoa em profundidade. Não significa, literalmente, que devemos conhecer a pronúncia original do nome de alguém. E é por isso, inclusive, que judeus e cristãos, ao longo de toda a história, não encontraram problemas com a transliteração de nomes próprios, que fazem parte tanto da Bíblia hebraica, assim como do Novo Testamento. Cara, como você passou uma vergonha dessa, cara? Você confundir transliteração com tradução. Você falou tradução várias vezes, tradução. Você não sabe, eu disse que você confundiu, mas na verdade você não sabe a diferença entre tradução e transliteração, brother. Passou vergonha.